Pessoal, hoje estamos aí na última aula dessa unidade 5. Não, unidade 2, né? Que unidade é essa? Unidade 3. Ou seja, a primeira metade da unidade 3, aula 15, daí fica faltando mais uma parte que vai dar as aulas 16 e 18, esse é o roteiro da aula de hoje. Deixa eu pegar umas ferramentas aqui. Deixa eu fazer aqui um negócio rapidinho. Só um minutinho. Detalhes. 2 pontos. Bom, é uma coisa que nada, né? Mas assim, vai fazer aqui uma coisa rápida. Propriedade de fontes. Bom, a gente hoje vai fechar esse capítulo 10, como eu falei para vocês agora há pouco. Esse livro vai ser reestruturado, a parte de cavidade ressoadora vai ficar para um capítulo extra, isolado só para isso, que provavelmente seria o capítulo 11 na versão final, né? E nesse curso a gente vai pular desse capítulo, o último capítulo vai ser o capítulo de radiação, né? Introdução à radiação em antenas. Certo? Seria, por enquanto, capítulo 11, mas eu acho que a versão final desse livro vai ser o capítulo 12, né? E o 11 seria ressoadores. E com isso, esse curso como um todo vai ser reestruturado, capítulo de 1 a 6, incluindo equações de Maxwell na invariância do tempo, seria o curso de eletromagnetismo 1, a partir do ano que vem, e de 7 a 12 seria eletromagnetismo 2. A partir de ondas até essa parte com essa inclusão desse capítulo. Certo? Bom, então hoje a gente vai fechar, a gente vai ver aí os modos TM, né? A gente falou sobre modos TM, vai mostrar rapidamente como se deduz a solução para os modos TM. Depois vai falar sobre a atenuação, como é que calcula a atenuação, no caso geral, e vai aplicar, mais ou menos fazer o cálculo para modos TE e TM. Vai dar uma examinada como é que se distribui a potência no guia de onda, como é que é a densidade de potência, vai tentar interpretar em termos de coisas que a gente vê no dia a dia. A gente vai mostrar mais ou menos como a gente pode visualizar os modos guiados como superposição de ondas planas, a gente vai ver o significado físico disso também, e vai dar uma analisada no final no modo fundamental no guia retangular, que a gente sabe, eu tinha comentado antes, que é o modo T10, né? Bom, começando com esse tópico aqui, modos TM, né? Nós... deixa eu só ver se está certo aqui. Não, é 2, né? 2 defaults. Ok. Muito bem. Então, começando aqui com modos TM, né? Modos TM, como vocês sabem, o campo elétrico tem uma componente longitudinal, né? É Z, o campo magnético não tem componente longitudinal. E a função potencial do problema é o campo é Z. A função potencial, o que é? É aquela função que gera todos. Resolvendo para essa função, você obtém a solução para todos os outros campos. Né? Então, o sistemático obtém a função potencial, que no caso é o campo elétrico é Z, que obedece a equação de Helmholtz, né? Kc ao quadrado é novamente aquele parâmetro, né? Kc ao quadrado é K ao quadrado menos beta 2. Né? K2 é o número de ondas no meio, certo? Beta é a constante de propagação. E Kc e beta são os parâmetros a serem determinados. Então, a primeira coisa é resolver essa equação diferencial. Mais uma vez, usando o mesmo procedimento foi utilizado para o modo TE, essa função a gente admite que ela é separável, né? Você admite que é Z é uma função separável da forma f de x e de y, e com essa separação a gente se separa em equações diferenciais em uma variável, que são equações que, de acordo com a constante de separação, geram funções seno e cosseno como solução. Então, a solução geral a gente vai colocar de forma bem conveniente. Eu podia usar cosseno aqui, né?
Aqui também, eu podia botar cosseno seno, porque eu estou colocando uma fase. Essa fase, como antes, ela permite que isso aqui, na verdade, é uma combinação linear de senos e cossenos. E aqui também, né? A gente já botou dessa forma por conveniência. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente precisa aplicar as condições de contorno na parede do guia. Certo? Tem a parede do guia, olhando de frente, eixo X e eixo Y, tá? E olhando de frente, o Z está saindo do quadro. E o que tem? Como eu estou falando da componente EZ, a condição de contorno é EZ em cada parede igual a 0. Num condutor perfeito, a componente inicial da corpo elétrica é 0. Então a condição de contorno é mais simples, né? Lembre-se que no modo TE eu tinha que pegar o campo HZ, obter o H normal nas paredes, do H normal eu teria as condições de contorno, certo? Porque o HZ não é 0 numa parede com todo perfeito, né? Certo? O H normal que é. E aqui fica mais fácil a aplicação de condição de contorno. Ou seja, o que quer dizer isso, né? EZ vale 0 nas paredes x igual a 0, x igual a A, né? Y igual a 0, Y igual a B. Isso aqui é x igual a 0, né? Aliás, isso aqui é y igual a 0, isso aqui é y igual a b. X igual a 0, x igual a b, x igual a, aliás. Né? Da mesma forma que fizemos anteriormente, se a gente aplicar as condições de contorno, a gente vai achar para as constantes φx e φy múltiplos de π, certo? Vou chamar de um M1 aqui, para não confundir com o M final que a gente vai usar, né? E a constante de fase φy também, múltiplos de n. Mas só que essas funções, se você colocar essas fases múltiplos de π nesses argumentos, elas reproduzem a função a mesmo sinal. Então é a mesma função. Então, sem perda de generalidade, a gente pode utilizar essa solução, né? φx e φy igual a 0. E, para satisfazer as condições de contorno nas paredes, simplesmente essas constantes, né, Kx e Ky vão ser múltiplos, novamente, múltiplos da grandeza π sobre A no caso x e π sobre B no caso y. E com isso você fica com um número de onda de corte, né, que é Kc ao quadrado, né, que na separação é Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado. E fica com a expressão que é a mesma expressão obtida no modo TE. Não há nenhuma diferença, né? E da mesma forma, o beta vai ser um beta, né, de Mn, que vai ser, isso aqui é um Mn, agora tem que indexar, tá certo? Tá aqui, né? Beta ao quadrado igual a K ao quadrado menos o Kc Mn ao quadrado, com a mesma expressão que nós obtivemos anteriormente. Ou seja, para o modo... E uma observação importante, né? Uma vez obtida essa solução, né, é que não está escrito aqui o campo ainda, mas o campo fica dessa forma aqui, né? O campo fica EZ, uma constante, né, que a gente chamou de A, seno de MπX sobre A, seno de NπY sobre B. E observem que eu não posso nunca ter M ou N nulos, né? Eu não posso nunca ter, porque se eu tiver isso, eu mato a solução e eu tenho a solução trivial do problema, né? Então, a nossa condição é que sempre M e N, né? M e N tem de ser ambos não nulos. Então, o modo de mais baixa ordem, no caso de M, não é nenhum que tenha índice zero, é o modo 1, certo? Então, se vocês olharem, né, M tem que obedecer essa relação em N também, né? O campo longitudinal fica dessa forma agora, né, em que eu defini essas funções U, V na aula passada. Posso aqui rapidamente só lembrar, né? É bom tomar cuidado com essas definições, né? Isso aqui é seno de MπX sobre A, seno de NπY sobre B, né?
Então veja, essa função está implícito que o fator de escala aqui embaixo é A na direção X e o fator de escala é B na direção Y. Né? M está associado à variação em X e N está associado à variação em Y, com essa notação que a gente introduziu. Tá? Então você tem essas funções, você tem funções do V, né? VU e VV. Tá? O que acontece? Seno, cosseno, cosseno, seno, seno X, cosseno Y, cosseno X, seno Y, cosseno X, cosseno Y. Tá? Vamos se acostumar com isso. Então, a solução de forma notação compacta para Z vai ser simplesmente essa solução aqui. Né? Seno de NPX sobre A, cosseno de NPY sobre B. Bom, a frequência do corte, né, seria, na realidade, a expressão geral seria a expressão já obtida anteriormente, FCMN, para C sobre A, né? C sobre 2 eta. Acho que não tem sido não, deixa eu ver. Deixa eu ver se é, viu? Bom, vamos ver. M sobre A ao quadrado mais N sobre B ao quadrado. Deve estar correto, certo? Acho que não está errado, não. Né? De onde vem? O quadrado ali, sobre A. Aonde? M sobre A. Quadrado, certo? De onde vem isso, né? Número de onda do corte ômega do corte sobre C, que é 2π frequência do corte CMN sobre C, né? Isso aqui é dado por essa soma, né? Isso aqui é isso aqui, né? Certo? Só que tem um π aqui, tá certo? O KC tem um π aqui, né? E daí esse π sai, aí fica o 2, esse 2 realmente existe, né? Só para a gente ter certeza que esse 2 existe, certo? Então vem daí. Então a frequência de corte é dada para essa expressão, e no modo fundamental, a frequência de mais baixa ordem, né, é a frequência FC11 no módulo TM1. Teria essa expressão aí, né? Impedância de onda é diferente da impedância de onda no modo TE. No modo TE, só lembrando, ZTE-MN é o contrário dessa, Z sobre raiz, certo? E no modo TE é Z vezes raiz, né? Isso aí é destrinchado a partir das expressões originais, né? Bom, e daí você tem esses parâmetros do modo TM, daí como é que se obtém os campos? Da formulação, né? Você tem aí o campo transversal elétrico, obtido dessa relação, né? O gradiente da função U está lá definido na... Isso aqui está faltando aqui, esqueci aqui um Nπ sobre B, né? Gradiente da função seno-seno, né? É cosseno-seno, certo? Com um fator na frente de Nπ sobre A. E aqui a gradiente de seno-seno, na direção Y, é seno-cosseno, com um fator na frente de Nπ sobre B. Então, aqui está a expressão no campo transversal, calcula isso aí, multiplica por isso, a gente pode expressar, né, dessa forma, redefinindo a constante, né? Esse E que foi introduzido tem dimensão de campo elétrico, certo? Observe que eu não estou botando sem isso aqui não, estou botando um fator aqui embaixo, certo? Porque isso tem dimensão disso. Então essa dimensão cancela com essa, né? Essa também. Então a dimensão disso é volts por metro. Por isso que a gente bota essa constante embaixo aqui. Podia não botar, daí ela não teria significado físico, né? De amplitude, certo? Então isso redefiniu-se a amplitude dessa forma. Então você tem a expressão completa para o campo transversal, né? Cosseno seno, cosseno x, seno em y, seno em y, cosseno em x. E daí você obtém diretamente da formulação do campo transversal, utilizando essa expressão, que dá algo desse tipo aí, né? Ou seja, produto vetorial, né? Só ver, né?
ZY dá menos X, vai dar menos o VNP sobre B. Só olhar aqui, né? Esse termo aqui. E ZX, AZ com AX, que dá isso aqui, dá AY, vai dar a função VU na direção Y com MP sobre A. Trocou a posição, tá? Então, essa seria a função H transversal. E, completando a formulação, o campo completo está dado aí, né, por essas expressões, né, que tem o campo que tem a componente longitudinal, né, é o campo completo, com a constante de propagação, ou seja, a função de 3 variáveis, né, e aí você tem aí o campo H, que é totalmente no plano transversal. Certo? Muito bem. Uma questão importante é ver como é que a potência se distribui, né? A densidade potenciativa, né? Cada modo que transporta uma potência ativa que se distribui pode ser calculada, a gente pode fazer um gráfico dessa distribuição de potência. Então, se a gente calcular, né, para o modo TM, a potência, basta calcular o produto, calcular isso aqui, né? Densidade de potência, né? Um meio de E vetorial H conjugado, né? E a potência, a componente Z dessa densidade de potência basta que você utilize os campos transversais, né? Certo? Como o H, né, é 1 sobre ZTM, né? O H transversal. A Z vetorial é transversal, né? Não é difícil calcular isso aqui, né? Isso aqui vai dar o quadrado do campo com a impedância de onda do módulo. Né? Então, se for integrado, se você integrar isso, né, que é a função de 2 variáveis, observe, né, que você vai, quadrado de E vai dar o que essencialmente, né? Isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, quer dizer, isso, esse fator MP sobre A ao quadrado vezes isso ao quadrado, mais esse fator ao quadrado vezes a função ao quadrado. Integra na seção transversal, essas funções têm ortogonalidade, né, propriedade de ortogonalidade. Então, vocês chegam nessa expressão aí, em geral. Observe que a gente manteve o fato, né? Eu acho que, inclusive aqui, né? O H conjugado seria, né? Apareceria o ZTM conjugado, né? Essa impedância pode se tornar imaginária pura se você estiver abaixo da frequência de corte. A gente não esquece disso. E se você tiver uma frequência abaixo da frequência de corte, a expressão geral, né? Abaixo ou acima seria essa aqui, mas especificamente acima da frequência de corte, beta é real, Z é real, e beta menos beta conjugado igual a zero. Tá? Então, a potência ativa que flui no guia, a potência que flui no guia é totalmente real, tá certo? E é a potência ativa, ou seja, pode ser utilizada, né? É dada para essa expressão simples. No caso TE, essa expressão é um pouco mais complicada, ela depende de um dos índices ser nulo ou não. Né? Tem um fator lá que pode ser 2 ou não. Né? Aqui não, a expressão válida em qualquer que seja MN, porque ambos são não nulos. Aí você fica a expressão simples. V2, olha como sendo assim, né? Tensão ao quadrado sobre impedância. Né? E aqui você tem a área do guia. Certo? Seção transversal. Então, a densidade de potência, né, que é isso aqui, a menos no fator de 2, certo? Vezes a área e um fatorzinho aí de 4. Por quê? Porque o módulo ele não é uniforme, certo? Ele varia, é uma senoide ou várias senoides, né? Então, você tem esse fator aí, que é a integral do módulo, digamos assim. Certo? Essa é a razão. Se o módulo fosse uniforme, certamente, se, por exemplo, E fosse constante na seção transversal, a expressão que você obter é o quê? PMN igual a 1/2 da área quadrado do campo. Esse 1/2 veio do vetor de ponte, certo? Sobre impedância. Se fosse uniforme, mas não é. Só que varia com x e com y.
Então você tem que levar em consideração, essa integral sempre dá esse resultado aí. Tá? Então esse aqui não, né? Esse aqui não vale, né? Esse aqui para seção uniforme. Certo? Muito bem. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre atenuação. Certo? Então é importante sempre entender direito como é que calcula perda de potência, né? E usar os conceitos que a gente já introduziu anteriormente. É claro que essa formulação só vale no regime de pequenas perdas, né? Então, se a perda for excessiva, nada disso que ele vai fazer vale. Ou seja, se a perda no guia de onda é muito grande, é porque o campo ele penetra no guia e a gente tem que calcular o campo dentro, penetra no guia, não, penetra no condutor, e a gente tem que calcular o campo não só, se você olhar, né? Seção transversal do guia, olha, imagine a parede condutora aqui do lado de fora, tá? Não vou me preocupar com a forma externa, tá? Mas isso aqui tudo é condutor, essa região aqui, né? Certo? Então, para mim resolver o problema exato nesse caso, em que a condutividade tem que ser levada em consideração, né? E que o efeito não é de pequenas perdas, é excessivo, é porque o campo penetra aqui dentro e eu tenho que resolver o problema, certo? Não só aqui, a solução aqui dentro, nessa região aqui, né? O campo aqui dentro é interno, é no guia, como o campo do condutor também, certo? O campo é H, né? O problema é muito complicado, certo? Esse é um meio condutor, tá certo? Tem propriedades não muito simples, né? E condutividade, né? E etc. Então tem que resolver um problema muito mais complexo, tá certo? Que o campo penetra, você tem que resolver exatamente o problema. No caso de pequenas perdas, a gente pode levar em consideração que o campo penetra pouco, né? E usa aquele conceito de impedância de folha que a gente usou anteriormente, né? Ou seja, quando você tem isso válido, né? Você tem, se você tem aí, isso aqui é a parede, isso aqui é um comprimentozinho ΔZ, digamos aí, no guia de onda, certo? É que nós temos a normal para dentro do condutor, então isso aqui é o guia de onda, né? Isso aqui é apontando para o condutor, para o interior do condutor. Então isso aqui é o vetor normal N, que aparece nessa expressão, né? Então, no condutor, mesmo se ele fosse perfeito, nós teríamos uma componente tangencial de campo magnético, certo? Que tem a ver com a densidade de corrente superficial. Então, essa componente existe, certo? Existe, por causa dessa impedância do metal, existe uma pequena componente tangencial do campo elétrico, mas muito pequena, né? Nós já mostramos quão pequena ela pode ser à medida que você aumenta a condutividade, né? O campo vai diminuindo, o campo tangencial, e o campo magnético se mantém, né? E aqui você tem um campozinho pequeno, certo? Esse campo aqui. Bom, então com essa formulação, eu conhecendo o H do metal tangencial obtido da solução ideal, qualquer que seja o modo, se você sabe o H tangencial da solução ideal, usa essa solução ideal para calcular o campozinho pequeno que existe tangencial no metal. E com esse conceito de impedância de folha, impedância do metal, a gente calcula o campo, certo? E dessas duas coisas eu calculo o vetor de Poynting, vetorial H, que aponta para dentro do metal, certo? Em cada parede, né? E com isso eu estou calculando a potência ativa que flui para dentro do metal, eu estou calculando a perda que está indo para o metal. Essa é a técnica, né? Essa impedância do metal é dada por essa expressão. Isso aqui é a resistência de folha. E nós queremos só a potência ativa, porque a gente quer saber a perda de potência. Resistência de folha é dada por essa expressão, condutividade do metal, profundidade de penetração, né? Skin depth, termo em inglês, né? Isso é a função da frequência, né? Que a gente vai colocar daqui a pouco, certo? Mas a profundidade de penetração, quanto maior a frequência, é algo assim, certo?
Deixa eu ver se eu lembro aqui rápido. Raiz quadrada de 1 sobre πf μ do metal sigma. Se eu não estou enganado, né? Quanto maior a frequência, menor a profundidade de penetração do metal. Quanto maior a condutividade, menor a profundidade de penetração do metal. Tá? Essa é a expressão. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, eu sei tudo isso. Sei essas expressões. Basta calcular o campo tangencial no metal. Com o campo tangencial, eu calculo o vetor de Poynting, que é complexo, em princípio. Por quê? Porque a impedância do metal é complexa, né? Calculo essa quantidade aqui e calculo a parte real. Tá? Né? Então, se a gente usar a expressão campo do metal em função do H do metal, certo? E jogar na expressão do vetor de Poynting, tem um produto vetorial e, essencialmente, a gente vai ter algo que flui no sentido de N. A álgebrazinha vai dar isso aí. Vai dar campo ao quadrado. Por que essa expressão é interessante? Porque essa solução é a solução obtida no caso ideal, admitido como campo perfeito, que é a solução que nós temos já. São os campos conhecidos. Certo? Então tem tudo conhecido. Sei o campo ideal, certo? H metal, tangencial metal, impedância metal dada agora, calcula isso aqui. E é isso que a gente vai fazer. Certo? Então considere então num comprimentozinho ΔZ, isso aqui é a superfície do. Tá? Isso é a parede, né? Isso aqui é a parede, certo? Isso aqui é outra parede, certo? Isso aqui é a seção transversal do guia, né? E aqui você tem as paredes. Então a gente vai calcular a perda de potência no pedaço ΔZ, primeira coisa. Então vai ter uma perda, né? Calcular S metal, né? Escalar N em cada segmento desse. O que isso vai dar, né? Essa densidade de potência aqui, né? Como é que seria essa... Só para ver isso melhor, tá certo? Você calcula, deixa eu fazer só a parede de cima para a gente dar uma olhada, né? Então aqui você tem o que, né? Essa área aqui, ela tem aí um comprimento ΔZ e uma largurazinha chamada de DL, né? Que é um número positivo, é comprimento mesmo, certo? Então você tem o S normal para dentro do condutor. Então essa áreazinha me dá uma contribuição que é SN ΔZ DL. Então se eu somar todas essas contribuições, eu tenho a perda total ΔP nesse comprimento ΔZ, que vai ser o que, né? Eu vou fazer, ΔZ está fixado, vou integrar ao longo desse segmento fechado. Né? Estou olhando de frente, né? Vou integrar integral de linha nesse segmento aqui, que esse aqui é o meu DL, né? Qualquer parede dessa, certo? E multiplicar por ΔZ, eu tenho a área, certo? Então é SZ, SN, aliás, né? ΔZ, que é a profundidade para dentro do papel da tela, vezes DL, integral de linha. Então você tem essa integral aqui, simples, né? E a potência ativa é o que? A parte real, né? S metal projetado na direção normal, DL. Certo? E se eu pego a parte real usando a expressão, né? O que é a parte real disso aqui? Vai ser a parte real de Z metal. Quem é a parte real de Z metal? RS, né? Resistência de folha. Certo? Então aparece aqui ΔZ, resistência de folha, sobre 2, e a calcular a integral de H ao quadrado. Né? Aí você tem como calcular, então, de forma simples, a perda de potência num comprimento ΔZ. Observe que eu tenho a perda de potência proporcional ao comprimento ΔZ. Certo? Vamos calcular, então. Primeira propriedade, né? Essa estrutura tem simetria, certo? É de se esperar, né, que a perda aqui
nessa parede seja igual à perda nessa parede. Se você olhar para um guia de onda, você não vê diferença, né? Basta você fazer assim de qualquer jeito, ele vai ser a mesma coisa, sabe? Então não tem nenhuma razão para que a perda daqui seja diferente dessa. Só se o modo fosse um modo que ele, por exemplo, fosse assim, certo? Um modo que fizesse isso, que não é a solução do nosso... Se ele tivesse um nó aqui, por exemplo, só H, por exemplo, tivesse um máximo aqui e um nó aqui. Não é o caso, isso não acontece, certo? Não tem nenhuma razão para o modo não ter simetria. O modo tem a simetria que ele pode, por exemplo, fazer isso e fazer isso aqui, ó. Né? Certo? O sinal muda, mas o modo não. Você não pode ter um nó e um máximo, certo? Então essa estrutura é simétrica, né? Ou seja, a perda nessa parede é igual a perda nessa, e a perda nessa aqui é igual a perda nessa aqui. Tá? Então basta calcular a perda na parede x igual a zero e a perda na parede y igual a zero, soma os resultados, multiplica por 2 cada um desses, tem o resultado total. Né? Então o que eu preciso? O campo do metal em x igual a zero, o campo do metal em y igual a zero. Né? Independentemente do modo, né, você tem que fazer o argumento x igual a zero na componente. Observe que o campo no metal, independentemente se ele é TE ou TM, né, na parede, por exemplo, na parede x igual a zero, vamos olhar aqui, né, vamos olhar separadamente. Talvez fazer um desenho em perspectiva que seja melhor. Né? Isso aqui é a parede x igual a zero, né? Certo? Tem a parede y igual a zero. Ele pode fazer as duas só, que são as paredes que a gente vai usar, né? Vai integrar y de 0 a b, aliás, desculpa, essa parede y igual a zero e essa parede x igual a zero. Na parede x igual a zero, quais são as componentes de H tangencial? Hx e, se tiver, Hz, né? São as componentes que estão na parede. E na parede vertical, que é x igual a zero, você tem quem? HY, né? E Hz, certo? Então, em x igual em y igual a zero, você tem Hx e Hz, e em x igual a zero você tem HY e Hz. E é por isso que a gente colocou dessa forma, né? Em x igual a zero, você tem HY e Hz. E em y igual a zero, que é a parede horizontal, você tem Hx e Hz. Você calcula isso, calcula as integrais, ou seja, a gente precisa fazer o quadrado disso. Observe que o quadrado vai ser isso ao quadrado mais isso ao quadrado numa parede, isso ao quadrado mais isso ao quadrado na outra parede. Né? E, obviamente, a gente está acima da frequência de Corte, está admitindo o modo que se propaga, né? Certo? Então, calcula as integrais. Elas podem ser calculadas como integrais de uma dimensão, por quê, né? Quando eu fizer o cálculo disso aqui ao quadrado, né? Na parede y igual a zero, certo? Parede vertical, desculpa, parede horizontal, né? Integral é unidimensional na variável x. Então, você vai ter uma integral de f de x dx. Uma função aí, que seria, quem é f de x? Seria essa função aqui, né? E na parede vertical, uma função de y, né? X igual a zero, que seria essa aqui. Tá? E para cada módulo você vai ter um resultado diferente, né? Bom, daí calculou essa potência, daí a gente vai tentar determinar a constante de atenuação. O que acontece no regime de pequenas perdas? A potência, ela decai exponencialmente. A gente já viu isso antes, né? Já falou sobre isso. Então, essa perda é uma perda. Então, a gente está vendo que a delta P, delta Z é proporcional. Se você olhar para essa expressão aqui, se eu calcular a razão delta P, delta Z, isso é proporcional ao campo ao quadrado. O campo ao quadrado é a potência de entrada. Então, delta P, delta Z é proporcional à potência de entrada, que é a premissa básica para você ter uma função exponencial decrescente. Ou crescente, né, no caso. Mas, se a taxa de variação de uma função é proporcional à função, você tem a função exponencial como solução. Tá? Você tem aí, né, admitindo que a potência no modo caia, né,
com 2 alfa, por quê? Porque o campo cai com constante de atenuação alfa, a potência cai com 2 alfa. Essa é a solução da equação diferencial, né? A gente sabe disso, a gente já viu várias vezes. Né? E daí você tem a expressão para a constante de atenuação. Basta inverter essa equação. Passa isso aqui para o segundo membro, né? Divide por P, você tem aqui 1 sobre 2P, taxa de variação. Negativo por quê? Porque a taxa de variação é negativa, a potência cai, não sei, tá? Então tem o menos na frente e dá uma constante de atenuação positiva. Tá? Então, ou seja, a constante de atenuação, um processo que é uma potência que decai, é 1 sobre 2P, tirando aí os índices, né? 1 sobre 2P dP dz. Isso aqui é taxa de variação da função potência. Nós acabamos de calcular, não dPdz, mas a gente acabou de calcular a queda a potência absorvida pelo condutor, que é uma quantidade positiva, certo? Então, o dPdz tem que ser menos essa quantidade aqui, porque essa quantidade é positiva, essa é a potência perdida pelo condutor. Certo? Então, a equação simples é dPdz é menos o ΔP absorvido pelo condutor, ΔZ, o comprimentozinho do condutor. Tá? Tá claro, pessoal? Isso é importante sinal. E com isso é positivo, né? Aquilo é tudo positivo. Sabe? Então quer dizer que dPdz é negativo, de fato, não deve ser. Tá? Então você jogando aqui, você tem a expressão alfa é igual a 1 sobre 2 da potência de entrada, perda de potência calculada por integração naquela expressão anterior. Né? Que está aqui. Então você tem aí finalmente a constante de atenuação que dá a expressão final. Tá? Nossa tarefa é apenas o quê? Calcular essas integrais. São simples de calcular. Tá? Vamos ver aí para o módulo TE, por exemplo. Né? A função f de x, que é o quadrado de h em y igual a 0, é algo assim. Tá? Função v, né? Função vv, e a função g de y é algo assim, certo? vu e vv. Né? Observem que, vamos pegar, por exemplo, essa função aqui, o v. Tá? O v de x0. Vamos olhar para ela aqui. O que ela é? Vamos botar aqui, o v de mn de x0. Tá? O que ela é? Observem que é ao quadrado, tá? Mas vamos botar só o v. Isso aqui é quem? Seno de m π x sobre a. Só, né? Porque n igual a 0, cosseno dá 1. O v ao quadrado dá seno ao quadrado. Né? Essas funções, seno de m π x sobre a, seno de m' π x sobre a, obedecem relações de ortogonalidade, certo? Integral de 0 a a, seno, né? De m π x sobre a, seno de m' π x sobre a, vai dar o quê? Mesma coisa simples, 0 se m diferente de n, e vai dar, falta um dx, né? Vai dar seno ao quadrado, vai dar a sobre 2 se m igual a n. Né? Então temos a relação de ortogonalidade já conhecida de antes. Né? Então só olhando aqui, né? Se você olhar produto escalar no espaço de funções, no espaço unidimensional, aqui está implícito, né? Que a gente está falando da integração em uma variável de x só. Né? Então, produto escalar no espaço de funções, quer dizer, integral de 0 a a, no caso aqui, vai dar o quê? A sobre 2 delta de m'. Né? E assim por diante. As funções que aparecem aqui, né? São funções do v, vu, vv e vv, todas têm propriedades de ortogonalidade, né? VU vai dar B sobre 2, né? Porque a variável é Y. Né? VV vai dar isso aqui, agora depende, aí tem esse fator aqui. Vamos olhar isso aqui com calma. Certo?
Se for VV, é cosseno, certo? Se um deles, ou seja, cosseno, né? Deixa eu botar aqui de novo. Tá? Vou botar aqui o VV só para a gente... Você usar a função VV, por exemplo, né? MN X0, por exemplo, né? Isso é o que? É cosseno de MPX sobre A vezes 1, né? VV ao quadrado é cosseno ao quadrado, certo? Se eu fizer a integração disso dx, isso aqui vai dar o quê? Bom, se m for diferente de 0, vai dar A sobre 2 para m igual a 1 em diante. Mas eu posso ter m igual a 0 no modo TE, certo? Então vamos lembrar disso. No modo TE pode existir um m igual a 0. Então isso aqui vai dar, se for m igual a 0, né? Isso aqui está meio maluco, né? Porque isso aqui é integral de seguir dx, né? Se m for 0, é integral de 1 dx que vai dar A, certo? Então a ortogonalidade para essas funções VV é um pouco diferente, né? Então, se o índice for 0, que nós temos modos MN, TE, MN, não posso ter dois índices 0, mais um eu posso, certo? No modo TM não tem nenhum índice 0, mas no modo TE, um dos índices pode ser 0, mas não ambos. Então a gente tem que tomar cuidado quando um dos índices for 0, porque o resultado integral vai dar ou A sobre 2 ou A. Então, para levar isso em consideração, a gente introduz esse fatorzinho aqui na frente, né? Delta do produto MN com o 0. Isso aqui vale quanto? 0 se o produto for diferente de 0 e vale 1 se o produto for igual a 0. Então, se um dos índices for 0, se ambos os índices forem nulos, isso nada vale, né? Não existe nada, certo? Só se um for no nulo, né? Então, se um índice for nulo, isso aqui vai dar 2 sobre 2 dá 1, então dá A, né? Se ambos forem não nulos, isso aqui dá 0, dá A sobre 2. Então, resolve esse problema. Tá? Então, as relações de ortogonalidade são essas, né? E calcular essas integrais é calcular essas relações de ortogonalidade aí. Tá? Só usar essas relações, jogar direto. Você tem aí, então, potência absorvida dividido pelo comprimento de ΔZ, vai dar essa soma de termos, né? Isso aqui vai dar A sobre 2, ou A sobre 2 sempre, né, no caso, aqui, com a função delta, né, que eu já coloquei, e depois de algumas contas, né, vocês fazem aí, certo? Daí chega nesse resultado aí para os modos TE, certo? Se você tem a expressão, agora, eu estava verificando a expressão, eu tenho 99% de certeza que ela está correta, mas aí eu tenho uma nota anterior, uma nota de aula anterior que tem um fator de 2, certo? Que eu não sei, eu acho que eu corrigi aquela nota e não percebi que mudou o resultado, mas eu tenho quase certeza que isso aqui está certo. Que anterior, do último curso, quem viu anterior tem uma expressão errada, certo? Acho que não tem muita importância porque a gente não usa rigorosamente, não usou isso rigorosamente, mas agora a gente vai fazer isso de forma mais precisa e tenho quase absolutamente certeza que está correto, mas eu vou dar uma verificada, então estou alertando vocês que pode ser que pode ser que eu não esteja correto e eu tenha que mudar, mas quase certeza que está correto, certo? Então, para modos TE, essa é a expressão geral, aparece esse fatorzinho aqui, ó, importante, né? E MN podem ser 0 em diante, desde que um deles não seja, certo? Então, M mais N tem que ser diferente de 0, né? Ou mais de 0, porque ambos são positivos, certo? Se fizermos as contas do modo TM, a expressão fica mais simples. Não aparece esse fator aqui, para o modo TM, ele só aparece no modo TE porque é a questão do índice 0. Então, para o modo TM, aparece uma expressão mais simples, sem função delta nenhuma de Kronecker, né? Essa função de delta não aparece, certo? Então, porque isso aqui é válido para todo o MN, que só existe para o modo TM, de 1 e diante, ambos os índices, certo? Ok? Então aí está o cálculo dos modos TM.
Observe que essas funções têm embutido uma dependência complicada com a frequência. É sempre importante saber como é que essas estruturas, o desempenho delas varia com a frequência, sabe? De que forma? É bom aumentar a frequência? É ruim? É melhor operar em frequências maiores do que a frequência de corte, longe da frequência de corte, próximo da frequência de corte? Então, essas questões, a gente precisa analisar a dependência com a frequência, certo? Então, só para ilustrar para vocês como é que se chega a isso, tem aqui alguns exemplos, né? Vou só fazer um exemplo para mostrar, rapidamente, só para mostrar, explicitar um pouco mais a dependência em frequência. Então, vamos obter aí, por exemplo, a constante de atenuação para o módulo M0, né? Função da frequência para um guia de onda sem preenchimento, né? Vazio. O que tem que fazer? Tem que jogar as funções, né? Olhar para a expressão aqui, né? Primeiro fazer aqui n igual a 0, né? Então, já de antemão, isso aqui vai embora, certo? O que mais, né? Bom, se n igual a 0, isso aqui dá 1, certo? Então, isso aqui vai dar um fator 2, né? Você pode botar aqui 2, certo? O que mais? Aqui também, né? Aparece aqui embaixo, tem esse detalhe aqui, ó. Então, esse aqui cancela com esse, fica 1, certo? Tem a dependência de frequência da resistência de folha, né? Tem a dependência de frequência do modo TE, da impedância de onda. Isso aqui, olhem para isso aqui, MP sobre A, MP ao quadrado sobre A sobre isso vai dar o quê? Para vocês verem direito, né? MP ao quadrado sobre A, daí você tem o fator aqui embaixo que é 1 sobre o número de onda de corte KCM0 ao quadrado, né? Lembre-se que KCM0 é igual a MP sobre A, certo? Porque isso ao quadrado mais o outro termo depende de N ao quadrado, raiz quadrada. Então fica isso. Então essa razão aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar isso ao quadrado, certo? Isso sobre isso vai dar A. Né? Então aparece um A aí na frente, certo? Então isso aqui vai dar A, né? Aqui você tem que botar o quê? MP sobre A no lugar, né? Certo? O beta também é função da frequência e vai colocando e você tem uma expressão aí, né, explícita como função da frequência, certo? Que essa, onde é que está? Aqui está a expressão geral, né? Eu fiz isso aqui. Aí você tem a expressão não aparecendo na função da frequência, daí você usa o quê? Essas relações, é sempre interessante você olhar isso em função do FC. Frequência de onda do corte é M, você tira daqui, tá certo? C sobre 2A. Então, expressão em termos da frequência de corte, que é interessante você fazer isso também, né? Então, você tem essas parâmetros que você precisa calcular em função de frequência, né? Impedância de onda, resistência, você jogando todo mundo na expressão final, você fica aí com essa dependência complicada em relação à frequência, né? Certo? Aí está a frequência linear aqui, daí tem um termo aqui, 1 sobre o quadrado, né, de F, e aparece função da frequência. Então você tem que ver como é que a atenuação se comporta à medida que a frequência aumenta, e a gente vai ver daqui a pouco o módulo fundamental, certo? Vamos olhar essa expressão, deixa ela em geral aí guardada para depois. Outro exemplo interessante é o que acontece se eu tiver dois módulos simultaneamente. Certo? O que acontece? Então, tem modos simultaneamente, né, se propagando no guia. Então, vocês podem mostrar, nas notas de aula você tem essa demonstração, que a constante de atenuação seria, aí, no caso, uma média ponderada das constantes dos módulos. Isso porque os módulos têm a propriedade de ortogonalidade interessante. Se você integrar as funções que descrevem os perfis dos módulos, as integrais cruzadas, não sempre zero, porque os módulos têm ortogonalidade. As funções de perfil dos módulos são ortogonais, certo? Então, vocês vão ver que a média ponderada é o quê? A distribuição de potência entre os módulos vai determinar que é a constante de atenuação, certo?
Potência no modo MN sobre a potência total, potência no modo MN' sobre a potência total. Média ponderada, isso aqui são os pesos, certo? Então esse seria o resultado que você obteria. Você pode calcular de várias formas. Calcula o campo total na parede, tá certo? Uma forma seria essa, mais difícil, né? Aqui está uma parede, por exemplo, né? Que é o campo total, né? Tangencial, né? Vai ser o H do módulo MN mais o H do módulo MN'. Daí você precisa calcular o módulo disso ao quadrado naquela função lá, né? Daí tem batimento aqui, certo? Só que o batimento da integral dá zero. Daí você fica essencialmente, quando integrar, vai dar isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Por isso que fica desacoplado lá, tá? Mas o resultado é importante observar que não é simplesmente, né? Você podia ser pensar, bom, eu posso imaginar, porque os módulos são ortogonais, a constante vai dar alfa MN mais alfa MN', né? Não, isso não é verdade. Certo? É a média ponderada. Tá. Ok? Muito bem. Bom, e como é que é a densidade de potência nos módulos? Ou seja, como é que é a distribuição de potência? Aquilo que você realmente mede, tá certo? Que é a potência, né? Quando a frequência começar a aumentar muito, você não mede mais tensão, nem campo elétrico, você mede o quadrado do campo, você mede densidade de potência. Isso é o que é medido. Tá? Então, basta calcular, né, essas quantidades, né? A componente Z da potência ativa, tá certo? Que é dado por essas funções, né? O V e VU ao quadrado, com aqueles fatores na frente, que são derivadas, que vêm dos gradientes, para módulos TE e para módulos TM. Observe que são muito parecidas as expressões, né? O UV está aqui, ó, no caso, certo? Aí aparece o V aqui, que é a mesma função de XY, só que o peso na frente é diferente. NP sobre B aqui é NP sobre A. Tá? E aqui também, VU aparece aqui também, para o módulo TM, né? Com peso diferente, NP sobre B e troca NP sobre A. E a outra diferença, aqui admite um índice nulo, aqui não admite nenhum. Tá? Então vamos dar uma olhada nessas distribuições de potência. Quem é que está aí? Aí vocês vão ver por que o logo do curso, né? O logo da disciplina é exatamente uma distribuição de potência dessa, certo? A distribuição de potência de um modo, né? Isso aqui eu acho que deixa eu ver. Vamos botar todo mundo zero, que não vai ter nada, né? 0, 0, esse é o modo TE, certo? O modo 0, 0 não tem... Eu não sei se é o modo TE, vou ver ainda. Então, vou aumentar aqui o índice M, você tem o modo TE 0. Né? Ou seja, o que a gente está vendo aí? Uma variação em X da intensidade dessa distribuição de potência, nenhuma variação na coordenada vertical, porque não depende de Y. O modo T1 0 é a função cosseno, né, para o campo HZ, mas é a função seno para o campo elétrico, que é o campo elétrico que só existe com o campo Y, se vocês forem analisar direito lá. Né? Deixa eu desenhar aqui. O modo TE é 0, a gente vai ver com calma daqui a pouco, mas só tem um campo Y, certo? Vamos ver agora a razão, né, desse desenho. O campo é Y que faz isso, aqui nesse ponto, aqui, mas o campo Y tem um nó aonde? Aqui, porque ele não pode ser tangencial à parede, então ele faz isso. O modo 1,0, por exemplo, é meia senoide, certo? Então é isso ao quadrado. O campo H transversal também tem esse perfil, então dá essa função ao quadrado. Então essa função não varia. A distribuição de potência, que é a função com função das duas coordenadas, né? A densidade de potência varia com essa coordenada x, mas não varia com y. Então você olharia, se você fosse ver essa distribuição de potência, você veria algo assim, certo? Intensidade alta, mais claro, né? Intensidade baixa, escuro, certo? E aí por diante, você tem aí dois máximos, certo? Modo 2,0, né? Modo 3,0, 3 máximos, e assim por diante, né? E à medida que você faz agora, começa a botar também variação em Y, você tem essas distribuições aí, né? 1, 1, tá certo? 2, 1, 2, 2,
3, 2, 3, 3. Você tem esses padrões. Se isso fosse luz, seria exatamente isso que você veria. Se esse guia de onda, vamos abstrair um pouco, imaginar que você pudesse ver de fato, fosse luz, né? Você veria isso. Quando você vê quando você olha um feixe de laser, por exemplo, saindo de um laser, você no fundo está olhando uma função gaussiana, certo? Está vendo a função sino, né? Sino, né? Está vendo a função gaussiana. Olhando de cima é intensidade alta no centro, intensidade baixa nas laterais. Você está vendo o quê? Um bright spot no meio, certo? Um spot forte no meio, e você vê escurecer. Então você vê uma coisa intensa, um círculo. Né? Então, se você fosse ver num guia de onda, ótico talvez, certo? Você conseguisse ver na transversal a expressão de intensidade de luz, exatamente essa figura, só que essa figura está colorida, né? Tem roxo aqui no meio, certo? Porque aí tem um código de cores, preto, vai roxo, vermelho, amarelo, até mais intenso. Mas seria algo parecido com isso, né? Intensidade, certo? E assim por diante, né? E cada vez mais complexo, né? Os padrões vão se formar. Um desses padrões é o logo do nosso curso, lá na nossa página, certo? E aí você tem o modo TM, né? Vou botar 0 aqui todo mundo, aí a gente vai ver que o modo TM, o modo 1.0 não existe, certo? Preto, né? Bem como o modo 0.1, né? Então a gente tem que começar a partir de 1, aí você começa a ter a distribuição do campo, ou seja, tem um buraco bem no meio, ou seja, o campo elétrico, né? A densidade de potência é mínima no meio. Sabe? Então, se você tentar excitar um modo TM num guia de onda, né? Colocando, né, aquela ideia de botar uma anteninha no meio, você não vai conseguir excitar. Né? Nesse ponto seria um ponto de mínimo. Né? Você tem que botar uma antena na lateral aqui, certo? Aí você vai conseguir excitar. Entendeu? Então você tem configurações diferentes, né? Específicas, mas os padrões se assemelham, né? Mais ou menos. Né? Essa seria a descrição que você veria. Tá? Muito bem. Voltando aqui. Bom, próxima coisa interessante que a gente quer ver aqui é um outro fato interessante que a gente só vai explorar qualitativamente, é que os modos de um guia de onda podem ser decompostos em ondas planas. Tá? Em ondas planas que ricocheteiam nas paredes, você pode ver dessa forma. Pode provar que dá exatamente isso, e essa demonstração está na nota de aula, não vai ser exigido nada para você, mas para a gente ver, certo? Mais ou menos que, na realidade, se você olhar direito, né, a expressão por número de onda, né, a relação, né, K ao quadrado, ou melhor, KC, número de onda de corte ao quadrado, é igual a K ao quadrado menos beta ao quadrado, que é algo que a gente colocou lá no começo. Isso quer dizer o quê, né? Número de onda total, KC ao quadrado mais beta ao quadrado. Por sua vez, o KC ao quadrado é KX ao quadrado mais KY ao quadrado. Isso aqui é isso, né? Certo? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que nós temos um vetor de onda cujas componentes, né, são... Isso aqui é NP sobre A, né? Isso aqui é NP sobre B. Certo? Mas independente de qualquer coisa, é o vetor de onda KX a X mais KY a Y mais beta, que é a constante de propagação, a Z. Certo? Ou se você quiser, K pode ser também escrito assim, né? K transversal, que é o KC, que é esse vetor aqui, certo? Deixa eu botar aqui um vetorzinho no plano, né? Botar AC, certo? Isso quer dizer que esse vetorzinho está no plano XY. Um vetor ortogonal, beta, AZ, né? Quer dizer o quê, né? Se você olhar de lado, certo? Independente de qualquer coisa, se você tiver no plano que tem os dois vetores, esses dois vetores aqui, o vetor AC e o AZ, então você tem o quê, hein? Você tem o vetor K
a componente transversal, que é o KC, tá? E a componente longitudinal, que é o beta. Você tem um ângulo aqui θ. Tá? Tangente de θ é igual a KC sobre beta. Tá? Então, você pode mostrar que esse modo guiado ele é constituído de ondas planas que se propagam, né? Se você olhar longitudinalmente, né, no plano que contém o vetor AZ e o vetor KC, você vai ter esse ângulo aí dado para essa expressão. Tá? Se você olhar de frente, porque de onde de frente, você vai ver também para o modo MN geral, que não tem nenhum índice igual a zero, você tem 4 ondas planas, certo? Que se ricocheteiam nas paredes e formam esse modo guiado. Né? Se você olhar de frente, né, então você tem o K transversal, vou olhar só para ele agora, né, que é o KC, é o KX, AX mais KY, AY. Né? Então, você tem aí, esse aqui seria o K resultante do plano transversal, olhando, né, no plano transversal, o KX, o KY. Né? E aqui você tem um ângulo, certo? Φ. Φ em relação, lembrando que coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas, né? Φ é o azimuth, certo? Quem é a tangente de Φ? KY sobre KX. Para um modo guiado, quem é que é a tangente de Φ? A tangente de Φ no modo MN, Nπ sobre B dividido por MP sobre A. Vai dar NA sobre NB. Certo? É uma relação bem conhecida. O que você vê de frente? Se você pudesse olhar isso como um raio se propagando, olhando esse raio indo ao longo do guia, o que você veria? Você veria algo assim, né? Esse é o ângulo, né? Pode ser tanto para cima quanto para baixo, mas você veria isso aqui, ó. Não necessariamente emendando aqui, né? Você veria esse tipo de coisa aqui, certo? Ondas ricocheteando assim, né? E você olhando de fundo, você pode poder ver essa é a trajetória do vetor de onda, né? Você veria um raio, digamos assim. Imagina um laser, né? Que você reflete dentro de um laser que é pequeno, de tamanho pequeno, um feixe de luz, ricocheteando nas paredes. É exatamente isso que você veria, certo? Né? Então, pode-se mostrar rigorosamente que você tem, na realidade, esses modos são ondas planas, né? E, por causa disso, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz, certo? Porque, se olhar um modo, né, se propagando, olhar como sendo onda plana, ele vai descobrir por que o modo tem velocidade de fase maior que a velocidade da luz. Por quê? Porque a onda se propaga assim, ó, certo? Depois reflete, né? A frente de onda de fase constante está aqui, certo? O comprimento propagado é L, certo? Para a onda plana, que compõe o seu modo, né? Para essa fase constante, eu tenho que percorrer esse comprimento maior aqui, L1, que é maior do que L, no mesmo tempo. Então, ao longo do guia, a velocidade é maior que a velocidade da luz, para manter a fase constante, certo? Né? Se vocês olharem, vai ver daqui a pouco mais a velocidade de fase é o que? É ômega do modo guiado sobre beta, né? E beta ao quadrado mais KC ao quadrado igual a K ao quadrado, né? Certo? Ou seja, beta ao quadrado é K ao quadrado menos K de corte ao quadrado. Quer dizer o quê? Isso é menor do que isso, né? Isso é isso menos essa quantidade. Então, isso é menor do que K. Então, ômega sobre beta é maior do que ômega sobre K, que é a velocidade da luz no meio, certo? Né? A velocidade de fase é exatamente isso. A velocidade da luz, se você está no vácuo, isso aqui dá C, isso aqui é a velocidade de fase do modo guiado, que é maior do que C. Exatamente por essa razão. Porque os modos de fase são ondas planas, que são ricocheteadas dessa forma, e
fase constante é, na verdade, em relação à onda plana. Sabe? Okay? Muito bem. Então, essa é... Vamos agora só olhar rapidamente para concluir. Né? O modo fundamental no guia é retangular. Né? Então, como eu falei anteriormente, os guias práticos, né, usados em telecomunicações, é claro que existem outros tipos de guia, mas muitos usados obedecem a essa relação para você ter a maior banda possível, né, passante, né, com um modo só, certo? A relação de 1 para 2, ou seja, a largura é 2 vezes a altura. Né? Certo? Então, por que se quer, por exemplo, trabalhar com o guia de onda num modo só, e não com mais de um modo, multimodo, por exemplo? Né? Vocês sabem a razão? Porque para eu eficientemente excitar o modo, eu preciso de uma configuração de antena que saiba como aquele modo é, certo? Então, se eu tenho um modo fundamental T10, que eu falei para vocês que ele tem o máximo aqui, certo? Então, eu colocaria, para excitar esse modo, uma antena aqui no meio, né? Vai ter um campo elétrico oscilante aqui, que vai estar bem no máximo, né, desse de onda, né? Se eu trabalhar com vários modos, eu vou excitar isso aqui e um pedaço de outro modo também, certo? Se eu quisesse excitar um modo diferente, eu teria que botar a antena lateralmente, né? Se eu coloco outros modos se propagando no guia, eles vão ter, por exemplo, um deles vai ter um mínimo aqui. Quando eu capto esse resultado do outro lado, esse outro modo não dá nenhuma energia de volta. Eu não posso captar essa energia que eu coloquei. Ele vai roubar um pedaço na entrada, porque vai ter um acoplamento maluco aí, certo? E quando eu for captar com a mesma antena na saída, esse modo, por exemplo, esse tem um modo que faz isso, né? Tem um mínimo aqui no meio, certo? 2,0, por exemplo, né? Então, eu tenho a mesma antena na saída, uma antena recíproca, a recíproca é verdadeira, tem uma antena antena com a mesma configuração, no máximo. Então, esse modo roubou energia e não vai devolver de volta para o meu detector. Tá? Então, não é conveniente trabalhar com mais de um modo, mas sim com um modo só. Certo? Você usa a sua tecnologia fabricada só para aquele modo. Tudo configurado, as dimensões, posicionamento, tudo para funcionar com aquele modo. Se você misturar, se tiver outros modos, isso não é bom. Né? Então, é bom você sempre estar na faixa de frequência que só um modo se propaga. Né? Então, o guia que tem essa propriedade, largura, o dobro da altura, né? Então você vai ter o quê? Né? Algumas propriedades importantes. A frequência de corte fica mais simples agora, né? Então, a função de duas variáveis aí, M e N. Modo fundamental. Observe que o modo de mais baixa olha para M igual a 1 e N igual a 0, não vice-versa. Né? O FC10, que está calculado aqui, né? Tem a frequência de corte C sobre 2A. Né? Basta olhar para cá. Tá? 1, né? C sobre 2A dá 0. O modo 01, se você colocar 01 aqui, isso aqui fica 2 sobre 2. Tá? O 01 tem a frequência que é o dobro, né, da frequência 10. Então, existe uma faixa de frequências. Né? O próximo modo, né, para essa configuração vai ser o TE1 ou o TM1, ambos com a mesma frequência de corte, né? Vai ser raiz de 5 vezes, né? Raiz de 5 sobre 2 é maior, né, do que 2 sobre 2, que é igual a 1, né? Então, isso aqui é maior do que isso, né? F1 é maior do que F01, sabe? Então, observe, né, que você tem uma operação monomodo numa faixa, numa oitava completa. Até a próxima frequência de corte, né? Você tem o modo fundamental TE10 se propagando. Se converter isso para colmeia de onda é igual a o mínimo, né? Observe, né? Na frequência de corte, o colmeia de onda vale 2A. Então é 2 vezes a largura do guia, certo? Então, o colmeia de onda máximo
aliás, o comprimento de onda de corte, né, vale 2A, e você vai aumentando a frequência, diminuindo o comprimento de onda até chegar no comprimento de onda que é o tamanho da largura lateral. A partir daí você vai ter outros modos que começam a aparecer. Então essa é a faixa de comprimento de onda, né, que você do vácuo correspondente, certo? Bom, aí você tem simplificações, né? Número de onda do corte, né? Nπ sobre A ao quadrado. Vou botar aqui a expressão, né? Isso dá 0, M igual a 1, dá π sobre A. Né? Constante de propagação assume essa expressão. E aí você tem as expressões de importância para o módulo, né? Os campos transversais, como é que eles ficam? Né? São os campos que dão a densidade de potência, né? Só tem componente Y, para qualquer módulo M0, certo? Porque o índice 0 é variação em Y, se o índice é 0 não tem variação em Y. Né? Então todos eles têm variação em X, módulo, aquele módulo tem a meia senoide, né? Campo H transversal tem o mesmo comportamento, certo? O campo HZ que é cosseno, mas o campo HZ não aparece na densidade de potência. Certo? E aí a gente pode calcular a densidade de potência que é a função quadrada, seno quadrado, que a gente acabou de mostrar no diagrama. Certo? E aí, isso aí são expressões obtidas só para o modo T1 zero, e aí a constante de atenuação para o modo T1 zero, que teria esse comportamento aí, já jogando, né, em função da frequência. Isso advém daquele exemplo que a gente fez fazendo M igual a 1. Tá? O exemplo está aqui o resultado do exemplo, né? Fazendo M igual a 1, então você tem simplificações. B igual a sobre 2 também, né? Se você botar aqui, tá certo? Esse fator aqui fica 3A sobre 2. Né? Esse 2 tira o mínimo, esse 2 aqui cancela, tá certo? Então tem as simplificações que aparecem, né? Fazer M igual a 1 e você tem essa expressão final aí. Para constante de atenuação, se você plotar essa função como função da frequência, por isso que é importante saber como é que se varia com a frequência, né? Você tem esse comportamento aqui, certo? Isso aqui vai para a frequência muito alta, para uma atenuação muito alta, né? Observe que isso aqui é 1.1, né? Isso aqui é perto de 1, isso aqui vai lá para infinito, certo? Indo para o corte, né? Por quê? Por que para infinito? Porque essa função aqui vai ter uma singularidade em cima do corte. Ou seja, a atenuação é gigantesca, ou seja, o módulo não se propaga, né? Exatamente a condição de corte. Então, o que é bom você fazer, né? Isso aqui, observe, eu estou numa oitava, né? F sobre F0 igual a 2. Nesse ponto, eu entro, se eu passar daí, vai entrar um novo modo de propagação, certo? Mas daqui para cá, quanto mais longe da frequência de corte eu trabalhar, melhor, certo? Menor atenuação. Certo? Isso que é importante, certo? Por que a atenuação aumenta muito? Bom, porque aquele ângulo lá que eu falei agora há pouco, certo? Se vocês olharem aquele ângulozinho que eu calculei aqui, deixa eu ver se eu apaguei. Tangente de θ, né? Eu acabei de calcular aqui o ângulo da onda plana, certo? Eu esqueci de falar, né? Mas tá aqui, ó. Tangente de θ é esse ângulozinho aqui, propagação da onda plana, é isso aqui, né? Quando ele se aproxima da frequência de corte, isso aqui vai dar 0, θ vai para π sobre 2. Então, à medida que você vai aumentando, chegando perto da frequência de corte, a onda plana vai fazendo isso, né? Até ela fazer isso, ficar fazendo isso aqui não se propaga. Esse ponto de vista é interessante por causa disso, né? E quanto mais reflexões, digamos assim, olhando desse ponto de vista, mais atenuação, mais a onda bate no metal e é refletida e perde potência. Nesse contexto aqui, e é por isso que a atenuação aumenta à medida que você se aproxima do corte, né? Você cada vez mais inclinado em relação ao eixo longitudinal. Mais reflexões para você se propagar, mais dificuldade, mais atenuação. A atenuação cai, né? Com a frequência, então é interessante saber direito isso aí, esses comportamentos, né? E uma coisa final importante para a gente falar, né, é que essa característica que é inerente a estruturas que impõem condições de contorno aos campos, estruturas guiantes, né, que realmente confinam totalmente o campo, como o guia de onda. Né?
é que o guia causa dispersão. Dispersão, como a gente falou anteriormente, é o quê? A velocidade de cada componente de frequência depende da frequência. Se isso acontecer quando você injeta um sinal com várias frequências, quando você recompõe na saída, cada componente chegou num tempo diferente, você distorce. Tá? Então, dispersão quer dizer dispersar, né? Dispersar as componentes. Então, ou seja, a estrutura geométrica causa um efeito adicional de dispersão. Além do material. O material, o fato de concentração variar com a frequência causa a dispersão, certo? C sobre N, né? A velocidade de fase depende de N, que depende da frequência. Se N variar com a frequência. Mas mesmo no guia de onda, mesmo não tendo N variando com a frequência, mesmo com a concentração não variando com a frequência, o guia de onda introduz dispersão. Né? Porque a função constante de propagação é a função não linear da frequência. Então, por exemplo, vamos denotar aí, né? Usando para o modo T1 A igual a 2B, beta do modo, que é T1 0, vou chamar de beta, a frequência de corte, vou chamar de FC, né? Vou simplificar um pouquinho a notação, você obtém essa relação aqui, certo? Vamos admitir que o índice de refração é igual a 1. Então, isso aqui é o quê? Olhando para a relação, é beta 2 mais número de onda de corte ao quadrado, certo? No fundo é isso, né? É igual a K0 ao quadrado. Né? Isso aqui é proporcional a ômega C, isso aqui é proporcional a ômega, que é 2πf, por sua vez. Isso aqui é 2πfc. Então, se eu botar razões, Kc sobre K0 é igual a ômega C sobre ômega 0. K0 sobre Kc é igual a ômega sobre ômega C. Então, pode ser escrito dessa forma, a relação entre beta e ômega, né? Que dá essa chamada relação de dispersão. Né? A gente expressa aqui ômega em função de beta, né? Lembrando que K0, né? É ômega sobre C, tem uma dependência com ômega aqui, tem outro ômega aqui, jogo aqui dentro, rearrumo e obtenho essa relação. Ômega é uma função não linear de beta. Se fosse linear, eu não teria problema de dispersão. Quando é não linear, nós temos dispersão. Né? Olhando para essa expressão, certo? Ômega, como ômega varia com beta. Isso que dá a relação de dispersão. Fazendo um gráfico de ômega versus beta, eu tenho a minha relação de dispersão. Se a relação fosse uma reta, certo? Se fosse uma reta, deixa eu ver daqui de cima talvez, certo? Se fosse uma reta, então a relação é ômega proporcional a beta, né? Eu teria beta, ômega sobre beta igual à velocidade de fase. Constante, não varia com a frequência, né? Certo? Então, se fosse isso, mas não é o caso, só é não linear. Então, olhando para essa função aqui, o que eu tenho, certo? Para beta igual a 0, ômega vale ômega C, certo? Verificado aqui. Se beta for muito grande em relação a ômega C, ou seja, se estiver muito longe da frequência de corte, então ômega mais ou menos proporcional a beta. Né? Aqui está o fator, a velocidade da luz aparecendo. O coeficiente é que dá a velocidade da luz. Né? Então você teria algo assim, né? Ou seja, se você olhar o gráfico, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Peraí. Está no final. Um gráfico, né? Um gráfico rápido, eu vou fazer melhor depois. Então você faz um gráfico aqui, ômega, certo? Com função de beta, é o chamado diagrama de dispersão, né? Muito utilizado em várias áreas, né? Tanto em física quanto em engenharia. Diagrama de dispersão. Então, observe, né? Beta igual a 0, ômega igual a ômega C. Né? Certo?
E beta muito grande, certo? De forma que você possa desprezar aquilo lá, você tem a função linear. Então, muito longe vai se aproximar dessa função linear aqui. Então, essa função vai fazer algo assim, certo? São mais ou menos quadráticas, né? Com o mínimo em ômega igual a ômega c. O que quer dizer isso? Só existem frequências permitidas acima de ômega c, acima da frequência de corte. Não tem frequência abaixo da frequência de corte. Não existe diagrama, certo? Mas essa função pode ser estendida para beta negativo, quer dizer, para propagação do sentido oposto. Você teria aqui, na realidade, uma função que é par, né? Você teria algo assim, certo? Então você tem essa relação. O que é a velocidade de fase? É a razão ômega sobre beta, né? Se for calculado, dividir ômega por beta, né? Só é dividir, vai dar, tem expressão para beta, vai dar essa expressão aí, certo? A velocidade de fase é dada por isso aí. Observe, né? Ômega é maior do que ômega c. Isso aqui está errado, né? Isso aqui deve estar errado, deve ser o contrário. É ômega c sobre ômega, certo? Acho que é mais, na realidade. Deixa eu ver aqui, peraí. Ômega sobre beta, que está aqui. É ômega c sobre ômega, né? Certo? Ele está errado aquela expressão. Velocidade de fase, esse aqui é ômega c sobre ômega, né? Porque ômega c sobre ômega é menor do que 1. Esse número é menor que 1, a velocidade de fase é o quê? Maior que a velocidade da luz. Aquele fato que ele falou, né? A velocidade de grupo é a derivada, né, de ômega de beta. Você pode calcular, né, usando essa expressão aqui. Calcular de ômega de beta direto, certo? Vai ter essa raiz quadrada embaixo e vai ter uma função linear em cima, né? Então isso vai dar isso aqui, certo? Beta sobre ômega, por sua vez, é 1 sobre Vp, né? Então você tem essa relação, VG, Vp é igual a C2. Ou seja, C é a média geométrica da velocidade de grupo e a de fase no modo T1,0. E o que essa expressão nos diz? Se a velocidade de fase é maior que a da luz, é porque a de grupo é menor que a da luz. E a velocidade de grupo é aquela que tem significado físico, né? A gente falou também no nosso tratamento anterior. Então, se você olhar o diagrama de expressão, vou fazer aqui agora, certo? A gente vai ver aí a distinção, né? Eu vou aumentar aqui. Isso aqui é o ponto de operação, esse bolinho azul aí, vocês estão vendo, né? Então, aqui é o ômega sobre beta, a velocidade de fase é simplesmente a razão, né? Ômega, que é essa altura desse ponto até aqui, sobre beta, né? E a velocidade de grupo é a tangente. Né? Vocês têm essa velocidade de fase sempre maior que a de grupo, mas à medida que você começa a botar muito alta frequência, ambas vão ser iguais a quem? A velocidade da luz, que é essa reta aqui. Tá? Vocês vão ter essa relação. Velocidade de fase é infinita, né? No corte, certo? Você nunca chega, na verdade, né? Muito grande, né? Perto do corte, a velocidade de grupo é 0, certo? A velocidade de fase vai diminuindo até atingir. Se eu botar aqui 1000, por exemplo, né? Tá todo mundo já foi embora lá para cima. Igual, né? Certo? Muito bem. A gente conclui aí esse capítulo, né? Então, sexta-feira, infelizmente, vai ter que ter aula de exercício, vai ter esse evento, mas a gente vai ter que ter essa aula de exercício, certo? E, infelizmente, esse vídeo sempre cai na sexta-feira. Seria possível a aula de exercício começar mais cedo? Porque eu acho que ninguém tem aula de treino. Mas tem um evento também aí que a turma vai querer ir, certo? Um evento no CTG. Vai ter um evento interessante que antes é interessante assistir, inclusive, com o ministro da Ciência e Tecnologia. Tá? Então vale a pena deixar no mesmo horário. Certo? Uma pergunta, pessoal?
tentar corrigir a prova e deixar essas notas pontas até amanhã, digamos assim, certo?